Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos, que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém? Nós tivemos um ano extraordinário. Eu queria começar falando isso. Na contramão de tudo que nós experimentamos, na contramão de tudo o que o mundo experimentou, nós tivemos um ano extraordinário, formidável. Nós enfrentamos 2 anos de tempestade. E essa tempestade simbólica, ela foi tão densa que às vezes ela tinha ares de ser físico. A sensação que nós tivemos é que nós estávamos a bordo de um barco e estávamos atravessando literalmente uma tempestade. Então foram 2 anos onde nós não tínhamos bússola para dizer para onde nós íamos. Foram 2 anos de extrema incerteza. Foram 2 anos onde nós não sabíamos literalmente o que aconteceria no dia seguinte. Então nós entramos nessa tempestade como igreja de um jeito. Nós já vínhamos num processo pensando que nós precisávamos aperfeiçoar a nossa cultura, a nossa forma de ser igreja. Então quando nós entramos nessa tempestade, nós entramos de um jeito. E começamos a ajustar as velas no meio da tempestade. Começamos a reavaliar muita coisa no meio dessa tempestade. Nós reconstruímos a nossa estrutura. Se você parar um pouquinho e olhar a igreja que saiu da pandemia, ela tem uma estrutura diferente da igreja que entrou. Nós reconstruímos essa estrutura no meio da tempestade. E como é comum no meio de uma tempestade, nós pegamos tudo que era excesso e nós jogamos ao mar para que o barco não afundasse. Tudo que era excesso foi sendo colocado de fora e fomos focando em tudo aquilo que era prioritário, em tudo aquilo que era fundamental para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para que nós pudéssemos nos consolidar a nossa fé, consolidar a nossa doutrina, consolidar o nosso pensamento e a nossa cultura. Então, nessa reconstrução, nós lançamos as bases de um novo pensamento, de um novo modelo de trabalho. É como se nós fortalecêssemos as bases que nós tínhamos, mas reforçássemos as colunas do nosso prédio espiritual para que nós pudéssemos subir um pouco mais. Essa reconstrução, nós ressignificamos a nossa visão. Nós fomos sinceros conosco. Nós fizemos autocrítica, nós nos avaliamos e nós começamos a perceber que muito daquilo que nós falávamos não era efetivamente aquilo da forma que nós estávamos fazendo. Então nós ressignificamos a nossa visão, ressignificamos o nosso trabalho. Nós deixamos de fazer porque já era feito. Nós começamos a fazer porque dava resultado, porque era eficiente, porque impactava a vida das pessoas que estavam do nosso lado. Você concorda comigo? Diga amém. Concentramos as nossas forças em fazer aquilo que reverberava na vida do próximo. Deixamos de fazer só por fazer, começamos a fazer com intenção e revisitamos conceitos básicos da nossa fé. Revisitamos conceitos como o ciclo do discipulado, que foi exaustivamente falado: se converter, amadurecer e compartilhar. E nós replicávamos:
se converter, amadurecer e compartilhar. Nós revisitamos isso porque isso foi semeado por Jesus ao instituir o primeiro colégio apostólico. Foi essa ferramenta que Jesus deu aos discípulos, foi essa ordem que Jesus deu aos discípulos e treinou os discípulos dentro dessa visão, dentro dessa perspectiva, dentro desse propósito. Então nós revisitamos isso. Isso não foi inventado por nós. Isso não foi inventado, isso não é uma moda, isso não é um projeto. Na verdade, nós revisitamos o que está lá em Atos, no capítulo 2, revisitamos todo o processo do desenvolvimento da igreja e o ideal de Jesus ao chamar aqueles homens e treiná-los. Ele queria que a mensagem dele fosse compartilhada com outras pessoas, para que eles compartilhassem com outras pessoas, e essa ferramenta deu tão certo que depois de 2000 anos estamos aqui falando do Evangelho, porque homens trouxeram essa palavra até nós. Revisitamos a vocação personalizada, personificada. A vocação personificada é aquela vocação que você não precisa ser igual a mim para exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. Nessa vocação nós entendemos que Deus nos usa da maneira que nós somos. Deus nos usa com as nossas qualificações e até as nossas fraquezas. São ferramentas para que a glória de Deus se manifeste. Revisitamos isso para entender que nós somos diferentes, que nem todos serão guerreiros que estarão na linha de frente, mas que estarão orando, mas que estarão intercedendo, mas que estarão na ação social. As suas características não precisaram ser podadas ou cortadas para que você fosse aceito a esse grupo. Você foi aceito com suas características desde que abandonasse o pecado, desde que abraçasse o discipulado, desde que se transformasse numa nova criatura. A vocação personificada ou personalizada significa que Deus usará você com a sua timidez, com o seu vigor, com a sua alegria. Então você não precisa ser o que eu quero que você seja, você só precisa ser o que Deus quer que você seja. Aleluia! E como isso foi libertador. Porque nós entendemos que nem todos vão ter o microfone na mão, mas todos terão o Espírito Santo no coração. Então agiremos como um corpo ordenado, onde cada um faz alguma coisa e de maneira muito importante vamos avançar sobre os pecadores, sobre os perdidos e trazê-los à casa do Senhor. Nós revisitamos o círculo de relacionamento, que é o nosso campo missionário. Foi tirado de nós um peso de que nós tínhamos que ir para outros continentes ou outros países, e foi nos apresentado pela Bíblia que as pessoas que estão ao nosso entorno são o nosso campo missionário, e eu posso não só pregar para eles, mas eu posso pregar, eu posso acompanhar, eu posso discipular, eu posso ser bênção na vida dessas pessoas. Nós revisitamos a vida piedosa. Nós revisitamos a nossa vida devocional. Nós fomos apresentados que nem sempre teologia resolve todas as questões, mas que o caminhar com Deus é sobretudo importante para que o nosso coração seja aquecido e tenhamos uma vida avivada. Nada disso foi inventado por nós. Nada disso foi esboçado por nós. Na verdade, nós apenas revisitamos esses conceitos. E Paulo fala a igreja de Corinto dentro desse conceito. Se você prestou atenção, ele está falando a igreja da cidade de Corinto. Ele diz a igreja de Corinto. Quando nós olhamos o conceito dessa igreja, a igreja da cidade, que Paulo está falando sobre a igreja de Corinto, não podemos entender a igreja dentro do contexto que a gente vive hoje, onde nós nos reunimos nesse prédio para cultuar juntos. Não existia possibilidade dos cristãos estarem reunidos publicamente. Então eles se reuniam de casa em casa, eles se reuniam em ambientes comuns quando dava, eles se reuniam em alguns espaços no templo e em alguns espaços nas sinagogas.
E Paulo é enfático em dizer a igreja que está em Corinto. A igreja que Paulo se refere em Corinto, veja o versículo de número 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Ele continua: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala à igreja orgânica de Corinto. Paulo fala à igreja espalhada por vários irmãos que moravam na cidade de Corinto, nas casas mais distintas, em casas distintas que se reuniam, e por vezes em uma só casa, quando eles se reuniam para celebrar, para cultuar. A vida da igreja acontecia nessa igreja orgânica durante todos os dias, e eles se reuniam em um lugar para celebrar a Deus. Essa igreja orgânica mostra que a igreja é um organismo vivo. Nós fomos reapresentados ao conceito de que a igreja tem que ser observada como um organismo vivo. Olhe para cá, não um prédio estático. Não podemos confundir igreja com o templo, com o lugar que nós separamos para celebrar a Deus, com o lugar que nós nos reunimos para celebrar a Deus, porque nós inconscientemente fomos depositando toda a nossa esperança no templo. Os nossos evangelismos se concentravam no templo. Quando nós evangelizávamos, nós não apresentávamos Jesus às pessoas. Nós dizíamos: vamos à minha igreja, tem culto domingo, e nós torcíamos e orávamos para que a pregação fosse tão boa que o nosso amigo se convertesse. Na verdade, nós estávamos evangelizando. Na verdade, nós queríamos que o templo, o culto, a pregação da celebração evangelizasse o nosso amigo. Alguns de nós traziam nossos filhos para serem educados na igreja, e achávamos que o templo seria aquele que colocaria a doutrina de Cristo no coração dos nossos filhos. Daí surgiu aquela frase: criei o meu filho na igreja, mas ele se afastou. Sim, porque o templo não inspira no coração a doutrina. Quem faz isso somos nós, num discipulado ávido de geração a geração. Quem discipula o coração do filho são os pais. Então nós fizemos uma conexão equivocada de que o templo é a igreja, de que a igreja, o templo, resolveria tudo, de que o templo resolveria as nossas crises. Tá triste, vai para o templo. Preciso orar, vou para o templo. Pastor, me dê a chave da igreja, eu preciso orar. E fomos nos equivocando a cada dia e sem perceber. Olhe para cá, que o vigor da igreja consiste no fato dela ser orgânica, dela se movimentar, dela cuidar uns aos outros, dela ter o zelo uns pelos outros e um coração cheio da graça de Deus direcionado na vida do próximo. Aleluia! Cuidar uns dos outros. A cultura do templo começou a reverberar e a se ramificar em várias outras culturas. A cultura do julgamento, a cultura da religiosidade, a falsa sensação de que estar aqui era suficiente. E começamos a crescer em conhecimento, começamos a crescer em compartilhamento, e de casa em casa, e de vida em vida, e durante a semana, fomos nos conhecendo, fomos nos visitando, fomos nos amparando, fomos orando uns pelos outros, fomos chorando uns pelos outros, fomos afunilando o cuidado, e Deus foi aquecendo o nosso coração cada vez mais, e nós finalmente entendemos, ou lembramos, que a igreja acontece durante a semana e a celebração acontece no domingo no culto. O prédio é estático, limita a nossa atuação, despersonifica a missão. O prédio é estático, nos torna religiosos.
Não estou dizendo que nós não vamos ter mais igreja. O domingo é o dia em que nós nos juntamos para celebrar a Deus por todos os feitos que Deus tem feito em nossa vida. Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia. O organismo vivo, e quando você pega esse organismo vivo, ou seja, nós somos igreja. Eu junto com você junto comigo, caminhando junto, pensando junto, orando junto, querendo o bem do outro, querendo o bem-estar do outro, querendo a saúde do outro, chorando quando o outro se decepcionava, chorando quando o outro chorava, sofrendo quando o outro sofria. Não ficamos em paz enquanto todos estivessem bem. E quando nós vamos ver isso e somamos os conceitos que nós vimos mais à frente, o ciclo de relacionamento, a questão da vocação personalizada, todos esses conceitos, quando nós somamos isso, a igreja orgânica, nós nos tornamos a maior e a mais poderosa ferramenta de Deus para anunciar a sua glória às pessoas. E o diabo não queria que nós entendêssemos isso. E o diabo não queria que nós compreendêssemos isso. E o golpe que ele tentou nos dar ao fechar as igrejas, na verdade, parafraseando a palavra que José expressou aos seus irmãos, lá no livro do Gênesis, aquilo que foi intentado contra a maldade e contra nós, Deus transformou em bênção. Porque quando uma porta se fechou, 10, 15, 20, 30 outras se abriram. Diga glória a Deus, meu irmão. Os discípulos viviam isso diariamente. Lhes era intrínseco. Ou seja, não precisava que ninguém lhes ensinasse. Assim como será um dia onde não precisaremos mais ensinar. Assim como haverá um dia que não precisaremos mais repetir esses conceitos, reverberar-nos continuamente, como num processo de reaprendizagem, porque em algum momento essa cultura passará a ser intrínseca, nata nossa, então nós faremos automaticamente, porque o amor de Deus vai reverberar no amor ao próximo. Aleluia, prepare-se para alargar as tendas. Diga glória a Deus, meu irmão. O organismo vivo impulsiona o discipulado, impulsiona o seu desenvolvimento. Então, da mesma forma que você está cuidando de alguém, você precisa se cuidar, você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida piedosa, você precisa estar bem espiritualmente. E com isso, nós fomos multiplicando a vida devocional, nós fomos multiplicando nossos líderes, nós fomos multiplicando a nossa maneira de ser igreja. Vieram os grupos de vida, vieram o discipulado de líderes, veio o discipulado de casais e muitos outros discipulados virão, porque o organismo vivo gera vida na vida das pessoas. Aleluia! O culto é uma celebração. Nós precisamos do culto. Nós precisamos de momentos como esse. Posso ouvir um amém? Você gostou dessa celebração até agora? Diga amém. E ela ainda não acabou. Nós gostamos de celebrar. Quando nós estamos bem, olhe para cá, nós gostamos do pré-culto, quando nós nos reunimos para conversar antes do culto. Nós gostamos do culto e nós gostamos do pós-culto. Para você que está em casa e não esteve conosco aqui fisicamente ainda, nós temos uma sirene de vai embora. Amém? Depois nós vamos tocar para o pessoal de casa ouvir a sirene do vai embora. É porque quando chega o horário, passa o horário, estoura o horário, a gente toca a buzina assim, vai embora, trim, vai embora, trim. Porque nós gostamos de estar aqui, nós gostamos de estar juntos, nós gostamos de conversar. E depois que a sirene do vai embora toca, ainda tem o açaí da praça. Ainda tem o dogão da bomba. Eita, dá para ir fazendo um culto daqui para lá. Tem o espetinho do Lu agora. Dá para fazer um culto daqui para chegar lá no Largo da Bomba.
Porque é bom estar junto. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Não é bom estar com essa pessoa? É bom quando você pega alguém que você está chateado e o pregador faz isso, né? É bom fazer isso quando o marido chega meio embicado com a esposa, né? Olhe para ela e diga que ama. Quem gosta disso é o presbítero Misael. Abrace aí, abraça sua esposa. E às vezes a esposa fez uma raiva para você em casa, você não quer nem olhar. Abrace, você abraça. Na combinação, olhe para cá. Entendemos a combinação perfeita de estar juntos em casa e de celebrar ao Senhor no templo. Estar juntos em casa e celebrarmos ao Senhor no templo. Essa combinação deu a nós a capacidade perfeita de ir às pessoas que precisam de nós. Você é a igreja onde você estiver. Eu sei que você já ouviu essa frase, ela até parece com frase de efeito, mas ela é uma verdade bíblica. Você é a referência na comunidade da sua igreja. No domingo, quando ministrava pela manhã, talvez uma palavra que eu falei passou desapercebida por você. Você é a referência para as pessoas que nunca vieram à igreja e conhecem a igreja pelo seu rosto. A nossa igreja tem o seu rosto para as pessoas que nunca vieram aqui. Quando elas olham para você e você é feliz, e você é avivado, e você é uma pessoa devotada, aquela igreja é uma igreja feliz, é uma igreja espiritual, é uma igreja avivada. Por quê? Porque você é a referência da igreja onde você está. Você é a igreja aonde você estiver. É inevitável, na verdade é proposital. Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus diz: não se constrói uma casa e coloca ela, não se esconde uma casa, não se esconde uma casa construída sobre a montanha. Ou seja, vão olhar para você. Quando você passa por um lugar, por uma montanha, e tem uma casa construída lá em cima, a primeira coisa que você vê é a casa. Então é proposital, é inevitável. E se você é a igreja onde você estiver, você é o corpo de Cristo aonde você chegar. E o mais interessante disso tudo, segure mais algum momento, é que dentro desse contexto, a pandemia e a eleição nos ensinaram lições preciosas. Lições que nós precisamos levar em consideração de uma maneira muito especial. A eleição não nos dividiu. A eleição, algumas pessoas dizem, a eleição nos dividiu. A eleição não nos dividiu. Não. Se dividiu em alguma coisa, é porque já existia uma fissura e ela apenas apresentou a rachadura que já existia, porque o corpo de Cristo jamais será dividido. Jamais. Mas tenha cuidado, porque sempre existirão dois grupos. Sempre existiram dois grupos. E esses grupos, eles não são marcados pela denominação que se serve. Esses grupos é marcado pelos santos e pelos perdidos. Esse grupo é marcado pelo joio e pelo trigo. Esse grupo é marcado pelos bodes e pelas ovelhas. Esse grupo é marcado pelo justo e pelo ímpio, pelo salvo e pelo condenado. Então, olhe para cá, se a minha Bíblia está certa, eu tenho certeza que ela está certa, o corpo de Cristo jamais será dividido. Não existe algo mais precioso para um discípulo do que viver a vida de Cristo. Não existem políticos, não existem orientações, não existem ideologias. Todas essas coisas se submetem a uma mesma verdade: Deus é o Senhor sobre tudo e todos. Então podemos ter pensamentos diferentes, mas caminhamos abraçados, porque o nosso Senhor é o mesmo. Mas se você se sente mais à vontade debaixo de uma bandeira ideológica do que ao lado dos seus irmãos, cuidado, para você pode estar num grupo, nesse grupo, no grupo errado. Porque nada nos divide. Somos como irmãos. Se você foi criado num ambiente, você briga. Irmão briga, faz aquele tudo, esconde o controle.
não é? Chegou um momento na minha casa que eu escondi o controle da televisão embaixo das almofadas do sofá. Mas depois se abraça. Mas depois caminha junto. E só é dizer socorro que você diz: eis-me aqui, em que é que eu posso te ajudar? O corpo de Cristo jamais será dividido. Esse conceito é importante, sabe por quê? Porque nós estamos em guerra. E a guerra que nós estamos travando, ela não é uma guerra física. Ela é uma guerra em que você não vê seu inimigo. É uma guerra que ela é travada no âmbito espiritual. E como numa guerra medieval, olhe para cá, numa guerra espartana, o escudo não defende você mesmo. O escudo sempre defende a pessoa que está do seu lado. E se o corpo estiver dividido, olhe para cá, você não vai confiar que a pessoa que está do seu lado vai levantar o escudo para te proteger. Isso é irmandade. O meu escudo defende o meu irmão. E nessa guerra que está sendo travada, você não pode recuar, porque a guerra se conquista ocupando espaço. Quem me entende diz amém. Se você ver a guerra agora da Ucrânia, você vai ver a Rússia conquistou tal cidade, a Ucrânia alcançou tal cidade. O que isso significa? A guerra é ocupação de espaço. Se você me entende, diz amém. Quando você que é a igreja está num espaço que Deus colocou, com pessoas que Ele colocou você para influenciar, com a capacidade que Ele lhe deu para falar, e você se cala, o reino de Deus recua e o inferno avança. Todas as vezes que você se cala, você perde a batalha contra o inferno, e a frente que Deus colocou você para você defender, perde um palmo, perde 1 metro. E nessa guerra, o inferno vai avançar sobre o seu emprego, o inferno vai avançar sobre sua vizinhança, o inferno vai avançar sobre seus colegas de classe, e talvez o inferno avance até sobre sua família, porque toda vez que você se cala, você perde 1 metro no avanço do inferno contra você nessa batalha espiritual. Por isso que nós temos que marcar posição e sermos como um tronco intransponível, um poste intransponível. Daquilo que cremos, olhe para cá, não recuaremos. Você crê assim? Diga amém. Amém. Daquilo que cremos, não recuaremos. Eu sou igreja, eu sou mensageiro de Deus, eu sou profeta de Deus nessa geração. Olhe para cá, ligue o modo profeta e vá para a guerra. Ligue o modo profeta e vá para o pau. Sua presença deve ser notada. Eu tenho 7 minutos e eu garanto que eu vou encerrar. Sua presença deve ser notada, jamais ignorada. Porque você representa algo que é maior que você. Você pode até se achar insignificante, mas o que você carrega no peito é maior do que você. Você é um mensageiro de Deus. E por incrível que pareça, Deus resolveu contar com você. Deus resolveu contar comigo. E Deus resolveu contar conosco exatamente do jeito que nós somos. Abandonando o pecado, mas com nossas características que Deus nos deu. Se você me entende, diga amém. Amém. Lucas capítulo 12. Verso 11, leia junto comigo. Mas pastor, eu não sou assim como os demais. Eu não tenho tanta habilidade para falar. Quando levarem vocês às sinagogas, ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira que vocês vão responder.
nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Não recue. Você é a igreja onde você está. Não recue. Deus já lhe deu todas as ferramentas que você precisa. Não recue. Nós somos a igreja dessa cidade. Deus poderia nos colocar em qualquer lugar, mas aprove ao Senhor nos escolher para estarmos aqui. Então, se a igreja é um organismo vivo, se você faz parte desse organismo vivo, se você é a igreja onde você estiver, e se lá onde você está existe uma batalha sendo travada, olhe para cá, a igreja não é só esse prédio, a igreja é a igreja aonde tiver um crente dessa igreja. Você é a frente de Deus lá aonde você está. E não importa onde você está. Abra sua boca e Deus vai te dar o que você deve falar. Aleluia. Temos um desafio de virada de chave como igreja. Jovens, adultos, idosos, crianças. Reconduzir-nos à ideia da cultura do discipulado, ou seja, ganhar e cuidar de pessoas. Nós estamos aqui para ganhar e cuidar de pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. E é para isso que nós vamos nos mover a partir desse momento.